economia verde não é só ser um pouco mais sustentável, um pouco mais eficiente. Aí não faz sentido dar cor para a economia. A nossa conversa aqui tem um foco econômico. O falecido economista britânico Kenneth Boulding dizia que quem acredita que crescimento exponencial pode continuar para sempre, ou é maluco, ou é economista. Não há nenhum país que tem os ativos para transformar em oportunidades econômicas que o Brasil tem na área verde, em termos de biodiversidade, em termos energéticos, em termos de floresta. Qualquer modelo de economia verde tem que trabalhar uma questão fundamental: redução imediata de matéria e energia. Nós estamos esbarrando nos limites do planeta. Agora, o que quer dizer isso? Que dizer só isso ainda não é suficiente para conduzir uma mudança histórica do porte da que nos foi apresentada aqui. Nós temos aí uma boa discussão pela frente, como foi dito aqui da outra vez também. Essa história de aquecimento de clima, para nós, é premissa, não é a discussão daqui. Nós partimos daí. As atividades econômicas já vêm dentro de uma trajetória que é intensiva no uso de recursos naturais e também está relacionado com o mercado que tem hábitos de consumo, né, que são, muitas vezes, pouco favoráveis ao meio ambiente. A natureza do problema é um problema amplamente conhecido na literatura de economia do setor público há alguns séculos. A gente chama de problema de falha de mercado. O efeito estufa é uma falha de mercado em escala global. Para mudar as regras, as regulações, nós precisamos de líderes. Líderes que acreditam que nós temos um problema e que nós temos que construir soluções para ela. A economia é uma troca de valores entre pessoas. Portanto, a economia verde ela tem que acontecer de maneira justa e de maneira sustentável. É um erro enorme manter um crescimento num ambiente que já esgotamos a capacidade de sua sustentação. São pontos pelos quais a gente precisa começar a pensar a economia verde. O caminho é o do bom senso. Bom senso nas políticas públicas, nos incentivos fiscais, nas empresas, no governo e no nosso dia a dia. Agora nós estamos em regime de escassez. Isso significa que tem que haver ecoeficiência, que o consumo tem que ser mais racional e sustentável, portanto nós temos que mudar a nossa maneira de consumir. O melhor caminho para a economia verde é o da responsabilidade e do realismo. Realismo no sentido dela ser capaz de incorporar tudo aquilo que precisa ser levado em conta ao definir as decisões econômicas e a valorizar aquilo de que nós dependemos para viver. O caminho que exige muita inovação, né? Os processos produtivos têm que mudar. Eles têm que se ajustar a um novo padrão de restrição no uso de recursos naturais, principalmente de combustíveis, derivados de petróleo, de energia. Eu creio que a inovação tem um papel fundamental, né, pelo fato de criar soluções que ainda não estão disponíveis e viabilizar economicamente e institucionalmente a expansão da economia verde. O primeiro passo nesse caminho é levar absolutamente a sério e tornar prioritária a preocupação com os temas climáticos e ambientais. A gente tem que aumentar a tributação sobre o uso e o consumo de bens e serviços que produzem muitos gases de efeito estufa, usar essa receita para subsidiar o uso, o consumo e o desenvolvimento tecnológico de bens e serviços que poupam gases de efeito estufa. O melhor caminho para a economia verde, na minha opinião, é dar acesso a todos à educação. Educando as pessoas, educando as crianças. Dentro de casa você já fala em redução de desperdício, uso racional dos recursos, na escola, na empresa. Esse é o começo. Se você já começa de cima para baixo, vai demorar muito. Você tem que melhorar a qualidade de vida deste cidadão que nós temos aqui, promovendo esta educação e o crescimento da consciência.
Acho que é o envolvimento de todos, uma discussão permanente, muito complexo, muita vontade política e experimentação. Acho que precisamos sim dos governos, mas os governos se movem com a pressão da sociedade. Então, qual o melhor caminho para atingir uma economia verde? Coragem. Coragem de encarar a realidade tal qual o conhecimento está nos apresentando. Não há caminho fácil, não há solução que seja só ganho, também haverá custos. Se nós tivermos essa coragem de olhar para a realidade e assumirmos a necessidade de transformá-la, antes mesmo de conseguirmos, já seremos uma humanidade melhor. A primeira coisa realmente é abandonar a ideia do crescimento econômico. Isso seria assim fundamental. O melhor caminho para a economia verde é o da responsabilidade e do realismo. Tem que haver ecoeficiência. A inovação tem um papel fundamental. O caminho é o do bom senso. Igualdade de acesso ao conhecimento e às oportunidades para todas as mulheres do planeta. Muita vontade política. Diminuir os incentivos econômicos que o governo distribui, subsídios, que são dados a atividades que vão na direção oposta da transição para uma economia de baixo carbono. Dar acesso a todos à educação, educando as pessoas, educando as crianças.